Seja bem-vindo ao Entre Dados e Cultura, um canal da Data Culture. Eu sou o Lucas, vocês pediram, eu voltei. Brincadeira, né? Na verdade, ninguém pediu não. Mas estamos aí, né? Aí depois de novo, de novo, de novo. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Bom, acho que vocês viram essa introdução maravilhosa aí do filme Um Lobo de Wall Street. Um filme que particularmente eu gosto bastante. Um pouco pesado, é verdade. Mas eu gosto bastante porque ele retrata um pouco aí a parte do mercado financeiro dos Estados Unidos. Então é um filme bem legal. Vale a pena dar uma conferida lá, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo. Sobre como eu vou transformar você no verdadeiro Lobo de Wall Street. Brincadeira, brincadeira. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimento, ok? Se você quiser entrar nesse mundo aí da parte de investimentos e tudo mais, procure um especialista, né? Ou então, estude um pouco e vá fazer por conta própria. Eu lá em 2020, na época da pandemia, eu estudei bastante sobre o mercado de ações, sobre day trade e tudo mais, e fui aí por conta e risco. Hora deu bom, hora deu ruim e é isso. Vivendo e aprendendo. Mas eu cheguei a estudar bastante, trouxe até alguns livros que eu li na época, fiz alguns cursos. Mas, por exemplo, aqui tem o livro aí da Bíblia de Investimento, praticamente. Esse livro muito bom, Um Jeito Inteligente de Investir, bem legal também. E aí tem uns livros um pouco mais técnicos aqui, né? Parte de análise técnica, análise gráfica. Esse também é outro. Esse também. Enfim, estou mostrando isso só para passar para vocês que eu conheço pelo menos um pouquinho do assunto, beleza? E hoje a gente vai trabalhar aí usando algumas ferramentas, a parte de Python para a gente desenvolver um modelo estatístico, a partir de um arquivo CSV que a gente vai baixar com informações históricas aí para a gente prever a direção das ações, né? Para ver se ela vai subir, se ela vai descer, então se ela vai andar de lado, enfim. A gente vai trabalhar dessa forma e para isso a gente vai usar aqui o site da Investing, né? É um site que eu, quando fazia essa parte de day trade, utilizava bastante, porque ele traz toda uma análise gráfica completo em real time e é bem bacana. Então a gente vai trabalhar com ele. Aqui ele lista algumas ações, né? Então nós vamos trabalhar com o índice Bovespa, que é o principal índice, praticamente ele dita a regra do mercado se o dia vai ser um dia de alta, um dia de baixa. As ações costumam acompanhar o índice Bovespa, né? Pode um pouco às vezes, então pode subir e descer, mas a grande maioria ela segue o que o Ibov está mandando, vamos dizer assim. E aí nós vamos trabalhar com algumas ações aqui que são as principais, né? A Petrobras, e nós vamos utilizar a Vale também. Então nós vamos analisar o Ibov, a Petrobras e a Vale, beleza? Então para começar, eu queria explicar um pouquinho sobre análise gráfica, aí só para deixar todo mundo por dentro do vídeo. Então eu abri aqui para explicar um pouquinho sobre a análise gráfica. Nós temos aqui o gráfico da Investing. Ele trabalha da seguinte forma, né? Ele traz esse gráfico de linha aqui, mas o que nós utilizamos mais é o gráfico de velas, o candle, né? E então como é que funciona a leitura de um gráfico de candle? Só para já explicar e deixar por dentro. Aqui ele tem a abertura e fechamento da seguinte forma. Se ele tá verdinho, igual esse cara aqui, ele abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima, ok? E aí a gente tem a máxima e a mínima. Se ele tá vermelho, é o contrário. Então ele abriu aqui em cima e fechou embaixo. Então a gente consegue ver pela cor se ele fechou embaixo, se ele fechou em alta, como ele fechou. E aí pegar pela linha aqui de cima a parte máxima dele e a mínima. Então a leitura funciona desse jeito. E aqui no site da Invest a gente podia mudar aqui para 5 minutos, 1 hora. Tem também uma opção aqui tem N opções, na falar a verdade. Tem semanal ali, como a gente está vendo. Então, para quem trabalha com isso, é um site bem legal. É bem legal de se acompanhar. E o bacana aqui, eu vou voltar aqui a página para a gente ir para o índice Bovespa, que é o que a gente vai começar trabalhando. Então, nós vamos começar pelo índice Bovespa, baixando o que nós chamamos aí de dados históricos dele, né? Isso é uma ferramenta muito, muito, muito legal que esse site dá para a gente. Que é o seguinte, a gente pode, a partir daqui da parte de análise gráfica, tem a opção em geral que nós podemos achar aqui os dados históricos.
Então ele traz essas informações para a gente desde, olha, nem sei quando, até o momento atual. Então nós estamos gravando o vídeo aqui no dia 23/8. Eu vou pegar aí um range de 2 anos, né? Mas antes de baixar essa base de dados, vamos só dar uma olhada no que traz pra gente essa tabela. Ele traz, obviamente, a data, o último, que é o último valor, no caso, o fechamento. Na verdade, no dia de hoje, como é dia 23, ainda está aberto o mercado, não é o fechamento, é o último valor de fato. Mas pro restante, é o valor do fechamento do mercado, ele tem o valor de abertura, a máxima e a mínima do dia, o volume e também a variação dentro do dia dessa ação, né? Quanto que ela variou. Então esses são os dados que a gente tem aqui. Para isso, vamos baixar aqui, eu quero uns 2 anos de diferença. Então, vamos pegar do início de 2022, em janeiro, no primeiro dia útil, dia 3. Ok. E não quero o dia de hoje, porque o mercado ainda tá rodando, como eu falei. Não quero pegar do dia 20, acho o dia 20 legal. Porque a gente consegue analisar depois se o nosso modelo está fazendo sentido acompanhando os dias 21 e 22. Então eu vou baixar do dia 20. E aí, ok, a gente pode aplicar e baixar os dados. Aqui eu já tenho tudo baixado na minha pasta, que ele vai trazer o arquivo CSV pra gente, ok? Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou abrir aí pra gente nosso querido Jupyter Notebook, onde eu tenho um código que eu vou explicar para a gente como funciona o nosso código. Então vamos lá. O código está dividido em algumas células, nós chamamos que são alguns blocos. Então, eu vou começar explicando esse primeiro bloco aqui pra gente, só um adendo assim, o vídeo não vai ser um vídeo técnico, porque tem bastante pessoas que estão assistindo que não conhecem as linguagens aqui, então não adianta eu ficar falando muito de biblioteca, de funções bem a fundo, não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é trazer a análise e a ciência de dados para um assunto cotidiano onde todo mundo entenda e veja que é algo palpável, né? Então, beleza? Não vai ser algo tão técnico, mas eu vou dar uma explicada geral no algoritmo, porque é muito importante. Então eu vou explicar bloco a bloco. Nesse primeiro bloco aqui, a gente tem a importação das bibliotecas que nós vamos trabalhar. Então, Pandas e NumPy a gente usa para a parte de manipulação de arquivos e mais estatísticas, principalmente a parte de NumPy, que trabalha com muitos vetores, que vetores é um grande conjunto de dados. Temos o Matplotlib, que é o que vai gerar o nosso gráfico, ok? Só que aqui, nós vamos trabalhar com 2 gráficos. Eu fiz um gráfico de linha e o gráfico Candlestick, que é o de velas, que é o que a gente acabou de ver no site da Investing. Só que o Matplotlib, ele não traz esse gráfico de velas, então a gente teve que combinar com o MPL Finance, que é um gráfico voltado à análise financeira. Então, beleza, aí nós conseguimos trazer o Candlestick. Nós temos, além dele, o Keras, que é a parte onde nós vamos desenvolver o nosso modelo, então a gente importa o Keras, que é justamente esse modelo que nós vamos trabalhar, o LSTM, ok? E também temos o DateTime, que é uma ferramenta para a gente trabalhar com longas datas, onde a gente consegue fazer análise em datas. O LSTM é um algoritmo de inteligência artificial de redes neurais, que ele tem uma vantagem. Para trabalhar com um grande conjunto de dados e análise temporal, ele consegue memorizar isso. Então ele é um algoritmo bem legal, bem avançado, que para a gente trabalhar justamente nesse caso, é um dos mais interessantes aí que eu encontrei, ok? Então a gente trabalhou com ele e vamos ver como que está rolando os resultados. Então, depois das introduções aqui das bibliotecas, enfim, a gente começa o nosso algoritmo de fato. Então nós convertemos aqui no final da primeira célula aqui alguns valores, porque sempre precisa dar uma tratada, que nem no gráfico lá, vamos até voltar aqui no site da Investing para mostrar. Se nós formos ver aqui na parte de volume, por exemplo, logo essa primeira linha aqui, ela está 8,11 bilhões, que é a parte do volume dela, da movimentação. Se a gente for ver aqui, eu estou convertendo esses valores para numérico, para a gente conseguir fazer as análises, né? Então K para 1000, M para milhão, B para bilhão, dessa forma. Então depois nós criamos o dataset, converteu tudo? Beleza, show, vamos criar o dataset para o nosso algoritmo, para a parte de modelação, para ele conseguir entender isso. Então já vai estar tudo de forma numérica e vai conseguir trabalhar de uma forma bacana. Então chegando nesse segundo bloco aqui agora, a gente vai fazer o carregamento do nosso arquivo, vamos pré-processar ele e vamos ordenar. Eu vou explicar para vocês na hora que eu estiver rodando o porquê. O arquivo, ele vem da seguinte forma. A primeira linha, se a gente for ver aqui, ele vai vir exatamente do jeito que nós baixamos no site da Investing. Então a primeira linha, ele está trazendo 20/8. E a última linha lá embaixo, deixa eu arrastar tudo aqui para ver se a gente consegue chegar lá.
Ah, vai conseguir, ó. É o dia 3/1. Então a última linha é 3/1 de 2022. Só que, na verdade, ela não é a última data. Ela é a primeira data. A última data, que é a data mais recente, é o dia 20. Por isso que eu estou fazendo essa inversão. Essa parte aqui já começa o nosso modelo de fato. Então a gente tem uma variável que chama lookback, que é olhando para trás, que ela faz justamente isso. Ela olha os dados anteriores, aqui os 50 dados anteriores, ou seja, os 50 dias que se passaram aí, até chegar a data de hoje, no caso era 20/8 que a gente escolheu. Prepara esse dataset, ajusta o tamanho dele e cria de fato o modelo com as redes neurais. Então ele vai trabalhar aí com 150 neurônios, né, que a gente determina aqui, uma segunda camada, e aí a previsão que vai estar trabalhando com 4 frentes, que é justamente a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. Ok? É o que ele vai estar trabalhando. Volume e tudo mais não vai ser considerado a fundo aqui nesse caso. Não é necessário. Beleza? E depois ele vai exibir o gráfico do treinamento. Outro ponto importante. Aqui nesse caso eu vou iniciar com ele num treinamento de 35 épocas, né? O que são 35 épocas? Cada época ela roda, na verdade não roda, assim, mas faz uma leitura no nosso conjunto de dados, no nosso treinamento, e vai rodando isso 35 vezes, ou seja, vai passando tudo, até que ela esteja de uma forma bem confiável. Problemas que a gente pode encontrar nas épocas, né? Se a gente tiver muitas épocas, isso pode gerar overfitting. Overfitting é quando o algoritmo já não está generalizando tão bem, ele está super ajustado. Ou, às vezes, ele não encontrou o erro mínimo ainda, ele está oscilando muito, o gráfico ele pode oscilar muito. E aí significa que a gente precisa aumentar ou diminuir, dependendo da situação, o nosso conjunto aí de épocas, né? De epochs, beleza? Só dando uma explicada melhor a fundo. E aqui ele vai exibir o gráfico. No gráfico, como comentei, a gente vai ter duas opções, ou de linha ou gráfico de velas. E também no gráfico de velas a gente vai ter uma análise de média móvel, para a gente enxergar a tendência de alta ou de baixa da ação. E outra coisa que eu esqueci de comentar, nós vamos analisar os 5 dias futuros, ou seja, dia 20 que a gente escolheu lá, 21, 22, 23, 24 e 25. Ele não vai desconsiderar 24 e 25 por ser sábado e domingo, ele vai contar eles também, porque eu não programei ele para desconsiderar sábados e domingos, eu não importei calendário, não fiz isso. Né? Então foi uma análise de dia, até porque nesse caso não importa muito o sábado e o domingo ali, até porque previação é sempre um negócio muito complicado. Porque a ação aqui no Brasil, principalmente, tem muita influência política. Então, uma decisão política pode fazer com que o mercado abra em alta, ou pelo contrário, pode fazer com que ele recue. Tem muitos fatores que podem ser considerados e então fazer uma análise preditiva do mercado acionário em si não é uma tarefa fácil. Então, eu não vou considerar sábado e domingo nas nossas análises, ok? Vamos rodar o algoritmo. Agora ele vai fazer a análise das 35 épocas, ok? E isso demora um pouco. Então eu vou rodar ele agora. E depois a gente se encontra aí um pouquinho mais pra frente do vídeo, porque realmente ele vai dar uma demorada, ok? Então até já já. Bom, pessoal, rodamos aqui as 35 épocas, ok? E abaixo delas eu gerei um gráfico para a gente identificar o erro de treinamento, como é que foi. Obviamente ele começou lá em cima errando, isso é normal. E aí, ao longo das épocas, ele foi descendo e o que dá para enxergar aqui é que, tá legal. O nosso modelo, ele chega a estar estável, de fato, aí a partir do, creio que 31, 32 aqui de número de épocas, e ele já estabiliza. Ou seja, o nosso modelo tá ficando interessante. E aí aqui embaixo eu já aproveitei para rodar o algoritmo para a gente identificar os candles. Então eu já rodei ele, mas vou rodar de novo para mostrar para vocês. Aqui. Então ele faz a leitura dos candles e já projeta ele para daqui 5 dias. Então, como eu falei, a gente pode escolher entre candles e velas. Eu vou escolher aqui um gráfico de candles e velas, é boa, né? É linha e velas. Vou escolher primeiro a de candle para mostrar o gráfico de velas. Ok? E ele já vai projetar aqui, ó,
com uma queda. Então ele está projetando para a gente que nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 nós vamos ter uma queda no índice Bovespa. Então, o que é interessante que eu escolhi no dia 20 é justamente por isso. A gente vai poder ver se está fazendo sentido. Mas a gente, além dessa base de dados que a gente pegou, vamos fazer umas outras análises aí para ver se realmente o nosso modelo está coerente. Mas primeiro vamos ver, como hoje é 23, vamos ver como que tá o nosso modelo, se realmente está fazendo sentido. Olha, então aqui já abriu o nosso gráfico da Ibov. Vamos só dar uma olhada no nosso modelo para ver se está batendo aqui. Então ele está falando que a partir do dia 21 está tendo uma queda. Aqui é dia... Deixa eu baixar um pouquinho mais, tá? 21, ok. Então, ó, ele teve uma queda para cá, tá realmente em queda nesses últimos 2 dias. Por mais que hoje ele esteja recuperando, eu acredito que ele vai iniciar um movimento de queda sim. Ele veio de uma alta muito forte aqui, uma alta muito forte. E tem alguns termos de análise gráfica, martelo invertido, etc., que eu não vou citar muito aqui. Mas, a princípio, eu imagino que ele vai começar pelo menos uma queda, não sei se longa ou não. Então, a princípio, nosso modelo está acertando nesses 2 dias de queda. Ah, mas aqui está verde, está subindo. Tá, mas comparando ao dia 21, ele está em um movimento de queda sim. Então, ok. Só que vamos fazer uma coisa, ó. Aqui a gente tem 12. A partir do dia 12 a gente tem um movimento de alta bem legal. Ó, vamos rodar. Eu vou baixar uma nova base de dados. Vou baixar 2 bases de dados aqui, que eu vi que tem 2 períodos bem legais aí pra gente avaliar. Tem esse do dia 12, que é uma subida. E até bom, porque ele já estava vindo de uma subida. Então, pra gente analisar se realmente continuaria essa subida ou se inverteria. Então, é legal pra gente analisar. E vou pegar também aqui... daqui. No dia 17. No dia 17 ele tem uma queda. Então, vamos ver se ele identifica esse período de queda também. Então vamos lá nos nossos dados históricos. Aqui. E aí a gente já ajusta ele para fazer o download da nossa nova base de dados no dia que... Não é julho não. Pode ser. Aqui a gente pode jogar lá para janeiro de novo de 2022. No dia 3 de janeiro, mesma coisa. 3 de janeiro de 22. E aqui a gente tinha falado do dia 12. Ok, então beleza. Então eu vou baixar as 2 bases de dados e já vou rodar no nosso sistema, ok? Vamos lá. E aí já rodei ele tudo certinho. Aqui, ó, rodei as 35 épocas de novo. Ele apresenta uma estabilidade bem bacana. E rodei também já o gráfico dele. Ele está mostrando realmente um período de alta nos dias 13, 14, 15, 16, 17. Ah, Lucas, mas por que eles estão vermelhos e não verde? Então, vamos lá. Essa parte no algoritmo é um pouco difícil de definir. Mas a gente consegue identificar um movimento de alta e baixa, que pra gente no momento já é o suficiente. A gente poderia trabalhar um pouco mais ali? Poderia. Mas porque a gente quer exibir aqui, tá bacana. Dá pra gente levar sim, sem problema nenhum. Ok? Subindo então, vamos lá comparar com o Ibov aqui. Eu vou voltar lá para a parte gráfica, uma vez que a gente já baixou as 2 bases de dados novas. It's never gonna happen. Dude, you gotta believe. Maybe we could have some sort of riddle, Wait for it. like something that you have to look for. Sort of a Where's Waldo? Bom, pessoal, demorou um pouquinho para carregar, mas carregou. Vamos lá. Se a gente for pegar aqui, dia 12, ele pegou certinho esse movimento de subida. Olha só que bacana, ele pegou isso daqui certinho. Então, o algoritmo tá rolando legal. Beleza, pegando o movimento de subida certinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar de novo ele pro arquivo Ibovespa 3, ok? Então eu vou rodar ele aqui, daqui a pouco a gente volta para fazer as análises. Show!
I'll be back. Já rodei aqui tudo, já treinei o modelo, já vi que tá legal, dá pra gente seguir. Então beleza, ele já abriu direitinho pra gente, o último dia, o primeiro dia aí como 3/1 e o último como 17/7, que foi o que a gente escolheu lá. E aqui ele trouxe pra gente um resultado de treinamento interessante. Poderia ser melhor? Fala a verdade, sim, mas aí corre risco da gente ajustar muito e acabar tendo overfitting. Como que a gente poderia ajustar melhor esse modelo? Talvez. Ou aumentando o número de lookback, ou o número de neurônios, ou o número de épocas. Então teria essas possibilidades da gente melhorar um pouquinho o nosso algoritmo. Mas eu vou deixar ele assim, não vou mexer nele agora. E vamos ver aqui, na análise gráfica que eu já rodei, ele está apresentando um movimento de queda. Legal. Então ele está realmente mostrando aí um movimento de queda pra gente. Se a gente for lá no gráfico de novo, a partir do dia 16, 17, aqui ó. Ele está representando exatamente a queda, ó. Então, pô, o modelo tá legal. O modelo tá funcionando bem, né? Aparentemente. Ele tá pegando bacana. Isso é muito, muito, muito legal mesmo. Até porque, assim, nós estamos fazendo a previsão de 5 dias. É um período curto? Em teoria é. Considerando ainda mais que o mercado de ações aqui é um negócio meio puxado. Então, é um número bacana mesmo. Trabalhar com 5 dias. Então, show! Agora o que a gente vai fazer? Já que vimos que ele está funcionando bem, vamos fazer para as nossas ações da Petrobras e da Vale. E eu já deixei separado aqui, porque enquanto eu testava, nós tivemos que mudar algumas coisas nesses 2 arquivos aqui, né, da parte da Petrobras e da Vale. Nós tivemos que adicionar uma parte de tratamento nele, então já fugiu um pouco do Ibov. Já tivemos que mudar algumas coisas. E assim, é interessante porque depende muito da ação também. Aquele exemplo lá de 35 épocas, ele funcionou bem para uma ação, que é do Ibov. Mas aqui é outro caso, outra ação, muda bastante coisa, outro conjunto de dados. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas alterações. E o que rolou aqui? Eu precisei tratar melhor o dado. Então, principalmente na parte de aqui em cima, na parte de tratamento dele mesmo, mudei algumas coisas aqui dele e vamos rodar ele para ver, né? Então aqui beleza, aqui ele vai fazer a importação dos dados, a parte aqui de adicionar o ruído gaussiano, ok? E aí sim o nosso modelo. Então vamos treinar ele para 35 épocas. Depois a gente volta aqui e vê o que rolou para essas 35 épocas. Então, ó, rodamos aqui as 35 épocas. E olha só o que a gente encontrou aqui nas 35 épocas. Eu vou até ampliar aqui para a gente entender melhor. Ele não está no seu melhor, ou seja, a gente está vendo aqui muita oscilação nos gráficos. Ele tem um período estável aqui na parte das 20 épocas. É interessante talvez a gente trabalhar com 20, 25 épocas. Então aqui a partir da 20, acho que deve ser 26ª mais ou menos, ó, ele não está muito estável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o número de épocas dele. E vamos rodar de novo para ver. Então eu vou fazer alguns testes aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, eu rodei aqui há 20 épocas, como a gente tinha visto, mas ele não ficou interessante. Ele apresentou um resultado bem estável, na verdade, com muitas flutuações. E aí o que eu fiz? Eu fiz outro teste, rodei ele com 40, e aí apresentou um resultado que eu já julgo mais interessante, como a gente pode ver aqui no gráfico. Ele chega a ter uma estabilidade aí a partir da época 36, tem uma leve queda, mas eu opto por deixar ele assim, porque se a gente for tentar colocar mais épocas, pode ser que ele sofra overfitting, porque o erro dele já está bem baixo, então pode ser que se a gente rodar mais, ele sofra overfitting. Vamos deixar assim, eu já rodei para dar uma olhada nos resultados, e foi bem interessante. Aqui ele está mostrando um movimento de queda no dia 21, 22, 23, e eu já deixei aberto no jeito aqui pra gente o gráfico da Petrobras. E olha só,
a partir do dia 20, aqui o 21, ele tem uma baixa, que ele fecha em baixa, então ele está iniciando um movimento aqui, na verdade está um movimento meio esquisito, para falar a verdade. Um algoritmo é meio complicado ele prever esse tipo de movimento. Mas sim, ele está vindo de uma queda e ele deve continuar mais um pouco, não muito, porque se a gente notar aqui, dessa vela aqui para essa, há um movimento de gap de baixa, então logo ele deve ser recuperado aqui. Mas nesse momento ele está em queda. E hoje ele ainda está... Ele ainda tem 1 hora mais ou menos para fechar o pregão. Então pode ser que ele termine aí no mesmo nível que foi ontem, vamos ver. Mas sim, tá interessante, tá interessante. Ele tá pegando um movimento bem legal. Então a gente pode considerar ele como um algoritmo que pode ter alguns ajustes, sim, né? Mas pro objetivo de hoje é que ele tá atendendo legal. Então ele tá conseguindo prever. E agora vamos fazer a previsão da Vale. Então a gente vai colocar aqui, ó. Nós vamos chamar o arquivo da Vale. Então, a Vale 3. E aí eu vou rodar ele e já vou tirar alguns insights e já passo para vocês agora mesmo. Então vamos lá. Aqui eu chamei ele normalizou tudo certinho e eu coloquei ele para rodar com 40, igual o outro algoritmo, só que ao meu ver ele sofreu um overfit, porque ele não estava generalizando, ele não estava legal. E aí eu baixei mais um pouco aqui, agora para a gente ver em 30, né? E eu queria compartilhar com vocês o que eu achei interessante aqui, ele rodando em 30, olha só. Mesmo assim, ele não tá muito legal, ele não tá muito estável. Porém, a gente vê que o período mais estável dele talvez fosse entre 15 e 20 nesse trecho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar mais uma vez ele para ele rodar, em vez de 30 épocas, ele vai rodar com 20 épocas. E aí nós voltamos a conversar. Bom, então vamos lá. Eu rodei ele com 20 épocas e ele me trouxe um resultado que eu achei bem interessante. Eu vou até ampliar aqui para a gente dar uma olhada. Ele continua no movimento de queda, aqui a partir do 16 mais ou menos. E aí ele fica numa queda assim, estável, que eu prefiro não mexer também. Então vamos usar o algoritmo assim. Eu já rodei ele para a gente dar uma olhada. E ele pegou um movimento de alta aqui nas velas. Então vamos procurar as ações da Vale 3. Aqui, né? Então vamos lá. As ações da Vale. Ele vai alterar o gráfico aqui pra gente e vamos ver se faz sentido o que o algoritmo trouxe pra gente. Então vamos lá, mais uma ação complicada aqui, né? Aqui nós temos o dia 21. Então, ó, mais uma vez ele foi bem. Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Então a gente pegou, ele até pegou aqui um pouco do gap, se a gente for ver. Ele conseguiu entender que estava numa sequência de alta. E lá ele trouxe pra gente o que ele continuaria aqui numa sequência de alta pelos próximos dias. No terceiro aqui ele já tá errando um pouco. Mas é muito difícil que o algoritmo ele acerte aí depois do segundo, terceiro dia. É muito difícil, é muito difícil. Por isso que eu acho que 5 é um período ok. Porque o primeiro ele vai acertar tranquilamente, o segundo também. O terceiro, o quarto e o quinto a gente pode já ficar atento, porque não é certeza que vai dar certo. A gente teria que trabalhar muito melhor o algoritmo para ter uma certeza do terceiro dia. E como eu falei, eu não vi notícias de hoje, não vi nada, então pode ter tido alguma interferência. Mas aqui aconteceu algo bem parecido com o da Petrobras. Só que aqui ele tem um gap de alta, então esse gap ele vai ser recuperado, a ação daqui a pouco vai cair. E é muito difícil enxergar um gap assim. Então teria que trabalhar melhor o algoritmo nessa parte aqui. Mas como eu falei, ele conseguiu enxergar o primeiro, o segundo dia também, ele se manteve. Então, aparentemente o algoritmo tá legal pra gente trabalhar aí com uns 2, 3 dias considerando. E porque a gente queria mostrar aqui, tá bom, uma hora a gente pode parar para fazer um algoritmo mais preciso e tentar acertar mais dias. Porém, por mais preciso que o algoritmo esteja,
acertar mais de 5 dias, num período vai de 10 a 15, é muito complicado. É muito complicado, diria quase impossível. Se você conseguir chegar nesse nível, me fala, ou vende o seu código, porque, cara, vai estar excelente. É muito complicado da gente prever o mercado acionário aqui, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No próximo vídeo também vamos trazer assunto do cotidiano, igual hoje, igual foi o último. Então a ideia é trazer os dados para tornar algo acessível para a gente usar no dia a dia. Então, vamos trazendo vários assuntos. É isso, obrigado mais uma vez de coração por estarem aqui acompanhando o nosso vídeo. Um abraço, até mais. Para! 2 recadinhos rápidos aí que eu me esqueci. Primeiro deles, se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais aí sobre o mundo de dados e tudo mais, nós estamos criando um curso de ciência de dados bem completo, com vários assuntos legais, desde a parte de extração de dados, a parte de modelagem, transformação desses dados, criação de modelos estatísticos, análise de dados, então assim, um curso completaço. Se você quer saber mais, a gente deixou um forms aqui, deixa seu contato ali conosco, a gente vai entrando em contato com você, vai te mantendo informado sobre o curso, beleza? Segundo recadinho, se você trabalha numa empresa, ou então se você é um empresário, e você vê que lá dentro essa parte de dados pode melhorar, a gente também tem o nosso e-mail para contato aqui, onde a gente presta uma consultoria, marca uma reuniãozinha com a gente. A gente identifica tudo e aí a gente bola uma consultoria especificamente para o seu caso. Beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau!